Olá, meu nome é Marcos Rodrigues, sou fisioterapeuta desde 2003 e atualmente eu atuo como delegado do CREFITO 3. Hoje a gente vai falar sobre valorização profissional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional e atualmente eu atuo como fisioterapeuta no Canadá, na cidade de Montreal, e consegui minha equivalência de diploma em 2015, depois de ter passado muitos anos atuando como fisioterapeuta no Brasil. A valorização profissional do Brasil versus a valorização do profissional do exterior tem diferenças cruciais. E esse é o principal motivo pelo qual hoje venho falar com vocês hoje. A gente vai começar falando sobre o tópico empreendedorismo. Eu, por muitos anos, venho empreendendo na área de fisioterapia aqui no Canadá, logo depois que eu obtive minha licença em 2015. E eu posso dizer que, rapidamente, alguns tópicos principais com relação ao empreendedorismo, como por exemplo a abertura da empresa, o reconhecimento do profissional no mercado de trabalho, o acesso à informação, o intercâmbio entre profissionais da saúde. Posso dizer que, observando com a ótica de quem mora fora do Brasil, esse processo é muito mais simplificado aqui no Canadá, especialmente na província de Quebec, onde eu atuo, que é separado por províncias a atuação do fisioterapeuta aqui no Canadá. Na província de Quebec, eu estou sob a ordem que se chama OPPQ, que é como se fosse o CREFITO 3 daqui, e a OPPQ fomenta e desenvolve cursos de formação de empreendedorismo e outras instituições como as universidades locais, seriam como se fosse um SEBRAE local, que fazem um trabalho de atuação de empreendedorismo para que a pessoa consiga abrir a sua própria empresa, e isso tudo de forma gratuita, né, com orientação sobre o plano de ação, sobre como empreender dependendo da região, análise de mercado. Então isso é muito interessante, é muito fácil, e a experiência que eu tive no Brasil, por exemplo, com relação à burocracia, o tempo de abertura da empresa, no Brasil, na época que eu empreendi, em meados de 2006, 2007, demorava um mês ou dois para abrir uma empresa, aqui demora de 1 a 2 dias, e o gerenciamento da empresa, aqui também me parece muito mais simples, com os livros da empresa todos sendo guardados no mesmo local. A empresa que faz a abertura de empresa, a empresa de direito, o escritório de advocacia que faz a abertura da empresa, é um escritório que já gerencia os livros para você. Então o trabalho aqui parece mais simplificado e você tem menos preocupação com relação a essa parte de gerenciamento da empresa como instituição legal do que o que acontece no Brasil. E aqui você não precisa ter 2 números de CREFITO ou 2 números de OPPQ. O responsável legal da empresa se torna automaticamente o fisioterapeuta que tem a maior parcela da empresa. Então a empresa, quando eu abri, eu tinha 51% da empresa, então eu me tornava o fisioterapeuta responsável técnico pela empresa para casos onde houvesse algum problema técnico que precisava ser lidado diretamente com a ordem dos fisioterapeutas. Você precisa informar a ordem dos fisioterapeutas aqui, se por acaso você estiver atuando numa sociedade empresarial, mas você não precisa abrir um segundo número para gerenciar 2 CREFITOs ao mesmo tempo, então aqui acaba sendo um pouco mais simples nesse ponto. Com relação ao Brasil, o desafio era sempre sobreviver enquanto empreender, né? Eu aqui, logo que eu obtive a minha licença de fisioterapeuta, eu já abri a empresa, porque o contador me orientou que seria muito mais simples a questão fiscal, seria muito mais fácil para gerenciar a questão financeira. Então, logo que eu obtive a minha licença, em maio de 2015, eu já dei entrada para a abertura da empresa, e em maio mesmo, finalzinho de maio, depois de alguns dias, eu já estava com a empresa aberta, já tinha ido no escritório de direito e resolvido tudo, né? Então, com relação ao Brasil, algumas diferenças cruciais, e facilitou muito na questão do empreendedorismo o fato de o fisioterapeuta aqui ser uma profissão, a fisioterapia aqui ser uma profissão altamente reconhecida e valorizada na questão de saúde, na questão de referência. Então, rapidamente, assim, desde o primeiro mês de abertura da clínica, eu nunca fiquei no vermelho, sempre fiquei no azul e sempre consegui pagar as contas, sempre consegui tocar a empresa, mesmo estando com a empresa, com a clínica numa área nobre, correspondente para quem mora em São Paulo, Higienópolis ou a região da Oscar Freire, assim, em termos de movimento, de elite,
do pessoal que realmente paga mais, e essa era a minha meta, uma região que tinha muitos médicos, que ainda tem muitos médicos, né? Se chama Westmount, e é um bairro de elite, que foi por lá que eu escolhi abrir minha clínica justamente por isso. Com relação ao empreendedorismo é isso, com relação à valorização, o reconhecimento de quem empreende aqui também é muito grande, apesar de todas as dificuldades inerentes ao fato de empreender, né? Você não tem hora de trabalho, e isso é em qualquer lugar do mundo, os desafios de não saber quanto realmente você vai ganhar no final do mês, e o início, especialmente o início do empreender, ele é um pouco doloroso, porque a gente começa do zero e tem que garimpar mercado, e não foi aqui que eu me formei, então é muito diferente de você já estar se formando, você ter família. O desafio que eu tive, a minha experiência pessoal foi esse desafio pessoal de estar num lugar onde eu não era conhecido, que eu cheguei como imigrante. Então fica talvez a dica de ir no Brasil participar e fazer muito networking, que foi assim que eu sobrevivi e sobrevivo até hoje aqui no Canadá, é através de participar de diversas associações profissionais e fazer networking nas associações de brasileiro, por exemplo, aqui, para que você tenha visibilidade e você sempre tenha giro de clientes vindo para sua clínica, tá? Esse é basicamente o que eu gostaria de falar para você sobre empreendedorismo. O próximo tópico que a gente vai falar é negociação estratégica, né? É muito importante esse tópico, especialmente no Brasil, onde o número de fisioterapeutas é muito grande com relação ao número de fisioterapeutas no Canadá. Para vocês terem uma ideia, hoje no Canadá a gente tem aproximadamente 20 mil fisioterapeutas no país inteiro e temos só no CREFITO 3 por volta de 70 mil fisioterapeutas registrados. Então isso já dá uma dimensão do tamanho e do nível de responsabilidade e o desafio que é gerenciar essa quantidade de profissionais pelo CREFITO 3. A questão da negociação estratégica, especialmente o grande desafio que acontece hoje em dia é a negociação com as operadoras de saúde. E esse modelo do Brasil é um modelo diferente do modelo que acontece no Canadá. Perdão. Esse modelo de saúde é um modelo diferente do modelo que acontece no Canadá. Aqui no Canadá a gente funciona basicamente no modelo do SUS, inclusive o modelo do SUS no Brasil foi inspirado no sistema de saúde canadense, e a forma como a gente negocia, a forma como a gente se insere no mercado e que faz a captação de cliente aqui é muito diferente da forma como acontece no Brasil. A gente não tem os planos de saúde não funcionam dessa forma aqui. Você tem planos de saúde privados que complementam o serviço do SUS, então nós chamamos de planos de serviço complementar. Então, para dar um exemplo, um funcionário trabalha numa empresa X e ele tem um plano corporativo que ele paga um valor por mês, que não é muito alto comparado com os valores do Brasil. E esse valor mensal, esse valor que ele paga por mês dá direito a tantos por cento, um valor X, $500, por exemplo, por ano de fisioterapia. E aí o fisioterapeuta não faz a cobrança diretamente ao plano de saúde. Em geral, ele procura um profissional fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta vai emitir um recibo para ele e através da emissão do serviço de fisioterapia ou de terapia ocupacional de forma privada, como é o caso quando eu empreendo na minha clínica, com esse recibo ele vai pedir o reembolso através do plano de saúde da operadora de saúde dele aqui. Então, o fisioterapeuta não faz a negociação direta com os planos de saúde, cada plano de saúde tem o seu critério e a pessoa tem a disposição de escolher de acordo com o serviço necessário. Em algumas clínicas privadas, que são grandes redes de fisioterapia, então vamos supor uma clínica que tem 100 filiais na província de Quebec inteira. Esse pagamento acontece diretamente ao convênio. Então, mas é um plano de reembolso, não é um plano de valor fixo por valor de sessão como acontece no Brasil, ou por serviço como acontece no Brasil com o valor nacional referencial de serviços. Aqui você tem o serviço de fisioterapia, vamos dar um exemplo, que cobre $80 a sessão. Esse valor da sessão vai ser submetido para o plano e o plano vai fazer um reembolso de acordo com a apólice do seguro. Então, a apólice do seguro, vamos supor que a apólice cubra 80% dos valores gastos com fisioterapia e terapia ocupacional. Você submete um valor de $100 para reembolso, ele vai receber $80 depositado direto na conta dele. Então, a forma de negociação
e a forma como é feito o trabalho estratégico aqui, ele depende menos da categoria como negociadora estratégica junta, mas é uma questão do cliente mesmo escolher o seguro que seja mais atraente. E as pessoas filtram, e os seguros eles tendem a oferecer valores mais atraentes de cobertura de serviço complementar, como fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura, massagem, etc. Exames de visão, coisas que são adicionais ao serviço de saúde principal, porque o serviço de saúde principal já é oferecido pelo SUS. Então você paga o serviço de saúde, o seguro-saúde, para ter acesso aos serviços adicionais, como por exemplo a fisioterapia e a terapia ocupacional. Essa negociação estratégica aqui acontece numa outra esfera, em geral acontece diretamente com a Ordem dos Profissionais Fisioterapeutas de Quebec, que é a OPPQ, e a OPPQ ela faz negociações de valorização profissional, curso de formação, de reconhecimento profissional, a parte político-administrativa da carreira, da profissão de fisioterapia, no caso da OPPQ, e no caso da terapia ocupacional, a OEQ, porque terapia ocupacional em francês é ergoterapia, então Ordem dos Ergoterapeutas de Quebec. E parte-se do princípio de que a fisioterapia e a terapia ocupacional são profissões muito reconhecidas, que têm o seu espaço, que mostram resultados através de estudos científicos, e isso serve para as pessoas angariarem ou conseguirem uma maior margem de manobra na negociação para que elas obtenham o serviço complementar que serve mais e que resolva o problema. Então os seguros de saúde têm mais interesse de cobrir certos serviços a partir do momento que é provado cientificamente que para aquele determinado problema a fisioterapia resolve mais do que massagem, ou que a fisioterapia realmente tem um resultado favorável que minimiza a dor do indivíduo, que pode ser que leve o indivíduo de volta ao trabalho de forma mais rápida. Então é um trabalho inverso, um trabalho de valorização profissional feito pelas associações e pelo reconhecimento da pesquisa que é feita em cada campo de atuação, na fisioterapia ou na terapia ocupacional, e aí reconhecimento desse valor através das operadoras, e as operadoras tendem a oferecer produtos mais atraentes para os seus clientes, para que eles possam minimizar a questão de sair do trabalho porque está com uma tendinite, ou perda de trabalho porque está com uma dor lombar. Então as operadoras tendem a oferecer uma cobertura maior anual para os serviços de fisioterapia, $500, $1.000, $2.000, dependendo do valor que é pago por cada cliente. Vamos falar sobre a questão da certificação de qualidade profissional dos fisioterapeutas na província de Quebec. Em geral, a minha experiência como fisioterapeuta no sistema privado, como a demanda de fisioterapia é muito alta na província de Quebec para fisioterapeutas, as clínicas privadas têm um nível de negociação para os profissionais fisioterapeutas muito atraente. Então eu posso dar como experiência, por exemplo, no meu caso, algumas clínicas que querem ser mais atraentes, eu recebo um convite por semana de emprego, de oferta de trabalho, e eles cobrem cada vez mais coisas. Então, por exemplo, eles pagam seguro anual de saúde para serviços complementares, eles pagam a sua licença da ordem como se fosse o seu CREFITO, eles dão tempo de férias avançados por ano, eles dão cursos, um orçamento de curso de formação continuada por ano. Então é muito interessante porque essas clínicas querem que os profissionais sejam cada vez mais qualificados, porque eles podem transferir esse nível de cobrança para o paciente. Então, por exemplo, hoje em dia uma sessão de fisioterapia gira em torno de $100 a sessão. Se você pegar uma rede muito grande de clínicas, esse valor pode baixar para mais ou menos $75, um valor básico, mas chega num valor muito mais alto dependendo do tipo de clínica, do nível de especialidade. Se é um nível de especialidade neurológico, uma neuroreabilitação, reabilitação vestibular, uma reabilitação respiratória avançada, isso pode chegar a $120, $150 a sessão. E isso aí, em geral, é coberto pelo seguro, o seguro reembolsa o serviço que é feito, e dependendo muito de como o trabalho é feito, você faz pacotes, as clínicas privadas elas atuam dessa forma, E aí a certificação, outro exemplo, um fisioterapeuta, por exemplo, que trabalha numa clínica privada e essa clínica tenha 10 fisioterapeutas, eles podem fazer uma negociação direta
para que o profissional tenha acesso a um curso de BOBAT, por exemplo, eles fazem uma formação privada, eles contratam profissionais de reabilitação vestibular. Então, esse nível de certificação, o nível em que isso é resolvido, em geral, é no nível da clínica, tá? Porque cada clínica vai ter o seu interesse e sua área de expertise. Contudo, a Ordem dos Fisioterapeutas de Quebec, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. A partir de setembro do ano passado, setembro de 2018, os fisioterapeutas da província de Quebec, eles podem prescrever raio-x. E qual é o grande trunfo nisso? É a descentralização dos serviços de saúde para os médicos. Do que vem através do serviço médico, existe uma descentralização. Porque como o serviço aqui também funciona baseado no SUS, é um serviço muito similar, é um serviço público, onde todos têm acesso, do médico ao gari, todos têm acesso ao mesmo serviço de saúde, sem preferência, não tem plano de saúde privado que vai te dar preferência no serviço privado, todos os hospitais são públicos, em geral é uma parceria público-privada, onde o governo tem um subsídio e eles obtêm financiamento através de fundações que sustentam hospitais em alguns dos seus serviços, né? Mas a Ordem dos Fisioterapeutas tende a obter, através do que eles chamam o Código das Profissões aqui, eles tentam ganhar área ou ganhar mais terreno, digamos assim, num português mais claro, dentro de alguns serviços que são essenciais para a questão de saúde. Então, ao invés da pessoa ter que procurar o seu médico, fazer o pedido do raio-x e depois voltar para o médico para interpretar esse raio-x, obter o report, né, obter o relatório de raio-x e ir para a fisioterapia se for necessário. Hoje em dia o fisioterapeuta, através de um curso de formação que a Ordem tem um acordo com algumas universidades aqui, você faz o curso de formação e através desse curso de formação você pode prescrever um raio-x para o paciente. E aí você tem critérios, por exemplo, se o paciente veio de uma queda, se é um problema agudo, se é um problema que a gente considera que a gente fala que é uma red flag, que é um problema de atenção mais aguda, que você acha que não está clara na sua avaliação, você não consegue determinar qual estrutura especificamente está respondendo, ou se, por exemplo, é um paciente idoso, ou com histórico de queda, ou com histórico de fratura. Então tem alguns fatores que você pode justificar o pedido do raio-x pelo fisioterapeuta, ele vai direto para o lugar onde fazer o raio-x é coberto pelo sistema público de saúde, esse resultado ele é enviado para você por fax e você já tem condições de avaliar se esse paciente precisa de fisioterapia ou se por acaso ele tem uma fratura, aí você envia direto para o serviço de urgência. Então você você elimina um nível de cuidado, porque às vezes a pessoa para conseguir uma consulta com o médico demora semanas, dependendo do médico, consegue só meses de antecedência. Então o fato do fisioterapeuta poder prescrever um raio-x já economiza tempo, já facilita a vida do paciente. Então esse é um exemplo de uma certificação de qualidade, de reconhecimento profissional, que a Ordem, que é como se fosse o CREFITO daqui, faz através da negociação direta com os serviços de saúde, independente dos planos de saúde, independente de médico, o fisioterapeuta hoje tem direito, através de um pequeno curso de formação, de prescrever raio-x. Então, alguns desses serviços essenciais, a Ordem, diretamente com o serviço de saúde, com o Código das Profissões, do que o fisioterapeuta tem direito de fazer, a Ordem consegue negociar diretamente para que a gente consiga ganhar terreno no campo do reconhecimento profissional e consiga se estabelecer mais como uma profissão de liderança, de primeiro acesso, sem necessitar necessariamente que a pessoa venha através de uma referência médica. Então isso é uma coisa muito interessante. O que eu gostaria de falar agora é a minha impressão pessoal como fisioterapeuta, que atua já há quase 4 anos na província de Quebec, aqui no Canadá, de como a profissão é vista, a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional, as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional aqui no Canadá com relação ao que acontece no Brasil, né? Uma grande parte do que faz diferença na forma como as profissões são vistas no Brasil ou no Canadá, na minha opinião, tem uma questão cultural, é uma questão de educação da população em saúde, né? É o tal do empoderamento do paciente. Então aqui você tem pacientes que vêm para você, raras as vezes em que o paciente vem para a gente e ele não entende nada do que esteja acontecendo.
ou ele não entende nada sobre o seu próprio corpo. Então é muito importante que os pacientes tenham mais conhecimento e, na minha opinião, como já tendo atuado no Brasil como fisioterapeuta, a gente faz pouco isso no Brasil. Então a gente educa pouco nossos pacientes, em geral o tratamento é feito com pouca explicação e você não tem serviços disponíveis para esse paciente se conhecer melhor. E aí é um problema fundamental da sociedade brasileira, um problema educacional e cultural, né? Se você pensar que o profissional fisioterapeuta ele encara pacientes que às vezes não sabem o que é a dor, não sabem o que é flexionar um cotovelo, eles não sabem o que é dor lombar, eles têm uma dor, não sabem descrever, eles não têm condições nem de descrever a dor, né? Então, a minha primeira impressão é que a sociedade onde o fisioterapeuta atua faz bastante diferença na forma como o fisioterapeuta atua, né? Então, existem algumas barreiras antes do fisioterapeuta no Brasil chegar a tratar o paciente de forma efetiva, educar o paciente sobre a sua dor, a fazer atividade física em casa. Ele tem que passar algumas sessões, inclusive ensinando o paciente coisas básicas que, em geral, os pacientes que eu vejo, a minha experiência aqui no Canadá, os pacientes já vêm muito mais preparados. Então, eles já buscam recursos, eles têm um nível de educação maior, o nível de autoconhecimento do seu próprio corpo é mais elevado e isso facilita muito o trabalho. Quando você pede para o paciente fazer um exercício em casa, você não tem uma preocupação tão excessiva como eu tinha no Brasil, por exemplo, de que a pessoa ia fazer o exercício todo errado, não ia entender o que a gente estava pedindo, ou ia ajustar o exercício conforme o seu próprio interesse, sem seguir os guidelines ou as guias e as recomendações como deveriam ser feitas. Então, na minha impressão inicial, o nível de valorização profissional também no Brasil vem dessa fundação educacional. A pessoa nem entende muito bem o papel do fisioterapeuta na sociedade e acaba que o próprio fisioterapeuta, por também ele ter saído dessa sociedade que tem uma fundamentação educacional pobre ou mais pobre do que o Canadá, nesse nível de comparação que a gente está usando aqui, porque eu atuo hoje no Canadá, ele também não entende o seu papel na sociedade como líder, como um profissional em que o paciente busque primeiro, em que ele tem um papel de educar, em que ele tem um papel de liderar a reabilitação daquele paciente e de empoderar o paciente para que o paciente chegue à cura do seu problema ou o gerenciamento mais adequado da sua dor, né? Hoje a gente já sabe que o melhor tratamento, a melhor solução para a dor do paciente é ele saber que ele pode gerenciar a sua própria dor. E só isso já resolve uma vasta porcentagem do problema que o paciente tem. Só de você conseguir mostrar para o paciente que ele tem controle sobre a forma como ele gerencia a sua própria dor. Porque ele não vai depositar no profissional fisioterapeuta o nível de expectativa de cura que não é correto, porque não depende do profissional. Depende muito mais da forma como o profissional educa o paciente, e isso é só um dos exemplos de tantos outros problemas que a gente gerencia com os nossos pacientes, né? O fisioterapeuta na América do Norte, e aí eu também posso falar dos Estados Unidos, porque eu tenho muito contato com os fisioterapeutas da América do Norte em geral, alguns até do México. O fisioterapeuta ele é criado já na universidade a liderar. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional também, o nível de formação é um nível de formação de liderança de equipe, né? Então, hoje, por exemplo, você tem equipes de saúde, de serviços de reabilitação completos com médicos, com enfermeiros, com massoterapeutas, osteopatas, acupunturistas, fisioterapeutas que são liderados por terapeutas ocupacionais, por exemplo. Porque eles vão conseguir colocar a terapia ocupacional como uma forma de transferir toda a questão funcional do que está sendo reabilitado e aplicar de forma mais adequada na vida do paciente. Isso é uma das coisas mais lindas da terapia ocupacional e é muito importante ter um terapeuta ocupacional na equipe. Então, isso é uma coisa muito interessante e é uma coisa que eu raramente via no Brasil. Em geral, o modelo do Brasil é um modelo mais arcaico, um modelo de sistema de saúde que é centralizado no poder do médico, e o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional acabam ficando subjugados a esse poder do médico, até por uma questão cultural, como eu já disse antecipadamente também,
sobre a questão da cultura, o envolvimento cultural que o profissional tem com a sociedade onde ele vive. Aqui não, tem serviços de saúde que são completos e que não contam, por exemplo, nem com a presença de um médico, porque os profissionais conseguem gerenciar e nos casos onde o médico seja necessário, eles fazem uma referência e eles vão ver um médico externo, vão procurar o seu médico de família no modelo SUS, né? Então, o grande centro do que eu gostaria de transmitir para vocês é a questão cultural, a questão educacional. Busquem mais qualificação no sentido de se tornarem líderes da sua própria carreira, não dependam de outros profissionais, e engajem cada vez mais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outros profissionais na sua equipe de saúde, mas estejam prontos para liderarem essas equipes, e eu tenho certeza que universidades ou órgãos institucionais no Brasil, principalmente o próprio CREFITO 3, nas suas mesas, nas suas câmaras técnicas, nos seus cursos de formação, consegue oferecer para você formações de liderança, inclusive na forma como se envolver cada vez mais com os procedimentos, com os trabalhos que estão sendo feitos no próprio CREFITO 3. Né? A nova administração do CREFITO 3 tem feito um trabalho excelente, um trabalho ativo, de visita, de presença, de fiscalização intensa nas profissões. E isso, na verdade, é um grande diferencial, porque a gente tem que se unir como profissional de saúde, especialmente dentro do nosso próprio conselho profissional, para que a gente tenha mais valorização profissional, para que a gente consiga interagir entre as profissões e com colegas também, e a gente consiga captar e consiga conquistar cada vez mais o nosso espaço de liderança dentro da nossa carreira.